Como eu já havia falado, quando você tem um corpo e ele está numa superfície, e você aplica uma força F nele, a gente estudou até agora que o corpo ele já estava em movimento. E você tem uma força F que empurra ele para frente, né? E no sentido contrário, você tem uma força de atrito. Só que essa força de atrito, senhores, essa força de atrito, que é o coeficiente de atrito multiplicado pela massa do corpo multiplicado pela gravidade, existem dois tipos de coeficientes que a gente vai trabalhar. O coeficiente dinâmico, como eu já expliquei, que foram os exemplos que nós fizemos até agora, em que o corpo ele já está se movimentando, ou seja, o corpo está em movimento. E o atrito estático, que em termos bem práticos, prestem muita atenção, em termos bem práticos significa a força necessária para que um corpo comece a se movimentar, levando em consideração o atrito. Qualquer pessoa que já empurrou algo sabe que não é qualquer força que faz um corpo se movimentar. Você tem que aplicar a força necessária para que ele comece a se movimentar. Naturalmente, em termos de cálculo, a força de atrito vai ser o quê? É o atrito estático, coeficiente de atrito estático, multiplicado pela massa, multiplicado pela gravidade. Deixa eu demonstrar para vocês como é que funciona isso. Agora, continuando aqui a nossa ideia, quando nós falamos isso daqui, eu vou colocar uma tabela bem simples com respeito a alguns atritos que vocês podem colocar. Vamos colocar assim, borracha, o atrito que existe entre a borracha com o asfalto. Uma coisa bem grosseira mesmo. Existem dois atritos que nós vamos levar em consideração aqui. O atrito estático e aqui o atrito dinâmico. Deixa eu colocar aqui uma tabela aqui rapidinho. Vou colocar aqui os atritos bem exagerados, só para a gente aprender, tá bom? É borracha com asfalto. O atrito estático, que vamos chamar de μe, é igual a 0,74. E o atrito dinâmico, que a gente vai chamar de μd, vai ser igual a 0,57. Observem que ele é menor, porque o atrito estático depende da força necessária para que o corpo comece a se movimentar. O atrito dinâmico, ele já está em movimento. É mais fácil. Por favor, lembre da vida real. Para você, por exemplo, você está com um monte de caixa de cerveja, você vai começar a empurrar essas caixas de cerveja. Você até fala, tem que dar um embalo. É verdade, esse embalo é vencer a força de atrito estático. Depois que tu vence a força de atrito estático, e a caixa começa a se movimentar, ainda vai ficar arrastando pelo chão, claro, mas vai ser mais fácil, porque o atrito, matematicamente falando, é menor. Não que a rugosidade do chão mude, não é isso. Eu estou falando que a força necessária para continuar o corpo em movimento é menor. A borracha com asfalto molhado. Borracha com asfalto molhado, aqui o coeficiente de atrito aqui vai ser igual a 0,3 e aqui é 0,25. Ou seja, quando você tem uma superfície molhada, é por isso que você tem um atrito menor. De modo geral, do trânsito, a gente percebe isso, né? Aqui em Manaus que é uma maravilha. Chove, parece que tudo para. Por quê? Porque fica mais difícil dirigir. O coeficiente de atrito diminui bastante. Portanto, fica mais difícil controlar o carro numa velocidade maior. Alumínio com aço. Alumínio com aço. Vamos colocar aqui 0,61. E aqui vai ser quanto? Dinâmico, 0,36. E outro, cobre com aço, 0,53. E aqui 0,12. Então, quando você tem esse tipo de atrito aqui, esses valores aqui são apenas aproximados, tá? Não são valores exatamente reais. Quando você tem esses coeficientes aqui, você percebe que no atrito estático, o coeficiente, e em termos grosseiros, já expliquei, significa grau de rugosidade, é muito maior. Mas depois que o corpo está se movimentando, eles diminuem bastante. Mas, Henrique, tá bom. Eu já entendi o que significa estático e dinâmico. Mas no cálculo, o que vai diferenciar isso do dinâmico? E como é que eu vou aplicar isso? Vou mostrar para vocês agora.